Agora nós vamos apresentar aqui os debatedores, que já deu para vocês terem aí uma ideia. É o pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante, você já conhece. Ele é o pastor presidente da Comunidade Cristã Genuína de Campinas e reitor da Faculdade Teológica Bethesda. É âncora dos programas de debates Biblicamente Crescendo na Fé, aqui na Rádio Música FM 105.7. Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB. Pastor César, um bom dia. Bom dia, pastor Elias. Bom dia, Marcelo. Deus abençoe. Me perdoem, eu cheguei um minuto atrasado. A gente está numa mudança de prédio de uma empresa e eu estava lá com o pintor e tudo mais, mas conseguimos chegar com um minutinho, mas chegamos. Que esse debate seja uma bênção e que o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, seja glorificado. Conforme diz as Escrituras. E diretamente do Rio de Janeiro, você pensei que você era do Nordeste, rapaz? Olha, do Rio de Janeiro. Carioca. Carioca da Gema. Direto do Rio de Janeiro, com a gente aqui pela primeira vez nos estúdios da Música FM, Marcelo Silva. Mais conhecido na mídia como Marcelo Atafona. Por que Atafona? Porque é a localidade onde eu moro. Ah, é a cidade onde você mora? Do WhatsApp tinha muitos Marcelos, eu falei, vou botar um sobrenome diferente, e aí ficou Marcelo Atafona. Ele é testemunha de Jeová desde 2003, tem 52 anos, olha aí, é solteiro. Epa, o que é isso aqui, pastor César? Eu não entendi essa. Não, também não. Isso aí não vai em currículo, né? A menos que a pessoa esteja muito necessitada. Eu não entendi essa aqui, eu não entendi. 52 anos, é solteiro, o que mais? Gosta de... O meu hobby, tá? Fuge da tribulação. Foge da tribulação, né? Tá vendo? É solteiro e não tem filho. Então eu posso ir pra qualquer lugar que eu quiser sem precisar. Tranquilo, sossegado. Só tem meus gatos pra dar comida. Atualmente mora no Rio de Janeiro. Ele é teólogo, autodidata, publicador. Publicador é lá o cargo da Testemunha de Jeová, né? De Jeová que dá testemunho público. Publicador, batizado, ativo e instrutor bíblico. Também participa de programas de debates nas rádios e tal. Muito bem-vindo, Atafona. Muito prazer. É Marcelo Atafona, né? Pode chamar de Marcelo, Atafona, não tem problema. Obrigado, pastor César. Bom dia a vocês. Vai chegar mais próximo. Bora. Então, obrigado a todos por eu estar aqui. Foi muito interessante aceitar o debate. E a minha proposta aqui no debate é o debate do tema e não as pessoas. Então, eu não vim agredir ninguém. E acredito também que isso não vai acontecer comigo. Então nós vamos debater o tema. Ótimo. Mas eu queria lembrar o público, porque eu fiz uma postagem na minha rede social, a Nani da produção mandou para mim, e o tema seria Jesus é Jeová? E aí ontem o pastor César Cavalcante mudou o tema e eu não me opus. Mas isso não vai mudar nada aquilo que foi programado. Então foi mudado, as pessoas perguntaram para mim, mudou. Você concordou? Concordei, não tem problema. Pronto. Jesus, a Bíblia apresenta ele como Deus, então nós vamos debater o tema, mas não mudou nada, tá bom? Então Muito não tem bem. problema nenhum. Bom, o debate de hoje é o seguinte: a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Esse é o debate. Nós vamos começar então. Nesse inicial, teremos 4 minutos para cada debatedor. Depois serão 3 minutos. Já está na tela, quem começa? Não teve sorteio, não teve nada. Quem quer começar, Marcelo? Pode começar. Fica à vontade. Sem problema 4 nenhum. minutos. Então, deixa eu falar aqui com essa câmera que o público está observando aqui. Eu queria dizer para vocês o meu compromisso com o debate hoje aqui, visto que eu sou testemunho de Jeová e nós nos consideramos cristãos, tratar o assunto de forma bíblica. E eu queria iniciar lendo esse texto aqui para nós, de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, na Bíblia hebraica Sefer. Provérbios 18, versículo 13, deixa eu achar aqui. Bíblia hebraica Sefer. Ele vai dizer o seguinte para mim, ou melhor, para nós, né? Quem responde antes de escutar, mostra-se tolo e traz sobre si confusão. Então eu me comprometo aqui
a não interromper o pastor César nas argumentações dele, porque a Bíblia me orienta. Se eu respondo antes de escutar, eu passo por tolo. E eu não sou tolo, então não quero interromper ninguém. Se citar um texto errado, eu não vou interromper. Não vou interromper de maneira nenhuma, porque minha mãe me ensinou que é má educação quando a gente interrompe alguém que está falando. Então isso é para mim. Eu vou me comportar dessa forma. E tem aquela passagem que eu não me recordo agora de cabeça, mas ela é muito conhecida, dos bereanos, que eles observavam nas escrituras, isso que era dito para eles era assim. Então eu sugiro ao público que acompanhe os nossos textos, as nossas citações, para que vocês vejam, será que o raciocínio que o Atafone está trazendo está de acordo com a Bíblia? O pastor César está trazendo, está de acordo com a Bíblia? Isso é importante, isso é muito importante. E para concluir, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou testemunha de Jeová, mas eu não vim aqui representar as testemunhas de Jeová, não sou representante da Torre de Vigia, nem do corpo governante. Não vim debater se as testemunhas de Jeová creem certo ou errado, se elas são boas ou ruins, se a tradução do Novo Mundo está certa ou não. Eu vim debater o tema. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro para o público, que eu não vim aqui para ser uma pessoa desagradável, eu quero ser uma pessoa agradável, eu sei que os senhores são pessoas educadas, eu também pretendo ser educado. Alguns momentos pode ser que o debate fique um pouco quente, mas fiquem à vontade, porque não é nem da minha parte, nem do pastor César, nem do pastor Elias, agressivo. O debate, às vezes, acontece um certo acaloramento, mas é normal. Mas o momento é debater o que a Bíblia ensina. E é por isso que eu trouxe os textos que eu vou usar aqui, ó, para os meus raciocínios. O que a Bíblia ensina está aqui, os textos que eu vou usar. Tá bom? Só isso. Sim, mas agora o senhor precisa só, por gentileza, responder a pergunta. A Bíblia apresenta a Jesus como Deus? Senhor, esses 4 minutos era para o senhor ter discorrido sobre isso. Sem problema. A Bíblia apresenta Jesus como Deus? Bom, a minha primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor César vai ajudar a entender a resposta dessa pergunta. O termo Deus, que em hebraico é ele é um substantivo monádico, ou seja, ele só pode ser aplicado a uma pessoa? Nós vamos saber se sim ou não. Ele pode ser aplicado a outras pessoas? Nós vamos saber se sim ou não. Então, a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Mas ela apresenta Moisés como ungido, apresenta Arão como ungido e apresenta Cristo como ungido. Então, eles são ungidos? São. Mas são como Jesus era? Não. Jesus é apresentado como Deus? Sim. Mas como Jeová é? Não. E eu vou explicar tintim por tintim com a Bíblia. Por que que a Bíblia apresenta Jesus com este título de Deus, mas por que não faz dele ser o próprio Jeová? Então a mudança de tema, ela não vai mudar. Por quê? Porque a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Pastor César vai defender. Acabou o tempo. Pastor César, a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim, sem problema nenhum. Acho que a questão da mudança de última hora, porque a gente está numa mudança de prédio, e aí o assunto, como ele disse, é o mesmo, né? Mas acho que causaria muita confusão esse negócio de Jesus, Jeová, não sei o que. Então, se Jesus é Deus ou não. Jesus é Deus na Bíblia? Sim. Ele é adorado na Bíblia? Sim. Ele é adorado por anjos, ele é adorado por pessoas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe, Marcelo, no Novo Testamento, de Mateus 1 a Apocalipse 22, nenhuma referência que proíba se referir a Jesus como Deus. Pelo contrário, João capítulo 1, versículo 1, já começa apresentando Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, embora ele está dizendo que não veio defender TJ, nem a Bíblia TJ, nem a doutrina, mas ele é testemunho de Jeová. Então a escritura que para ele, que ele usa, provavelmente seja a TNM. E João capítulo 1, versículo 1, foi sempre um problema para os testemunhos de Jeová. Porque lá não diz apenas que Jesus é Deus, mas que ele estava com Deus desde o princípio, desde o começo e tudo mais, né? E a palavra arche ali é a ideia de início de tudo e tal.
E Jesus, hoje, é grafado nas Bíblias de TJs com um D minúsculo, mas embora é Deus. É chamado de Deus. E aí, quando você vai conversar com uma TJ com um texto como esse, um texto claro, né? Um texto muito claro, é tão claro que até para as TJs que alteram textos bíblicos sem o mínimo problema, eles alteram textos assim claros, eles transformam em outro texto nas escrituras deles. Mas lá em João capítulo 1, versículo 1, até para testemunho de Jeová é complicado, porque lá está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio e tal, e tudo mais. Lá na frente vai dizer que tudo foi feito, já em Colossenses, né, por meio dele e tudo mais. Então, Jesus é Deus? As testemunhas de Jeová também acham que conforme ele falou, mas a diferença é que para nós só existe um Deus, existe um único Deus verdadeiro, e se Jesus é apresentado como Deus, só tem um jeito, que esse Deus verdadeiro, que é Cristo, que esse Deus apresentado no Novo Testamento, que é Cristo, ele faz parte desse único Deus verdadeiro, muito embora não sejam a mesma pessoa. E a TJ também concorda que o pai e o filho, obviamente, não são a mesma pessoa. Essa heresia do modalismo não é o problema das testemunhas de Jeová. Então fica mais fácil. Se Jesus e o pai não são a mesma pessoa, existe um único Deus verdadeiro. Jesus é apresentado como Deus, fica claro, então, que Jesus é Deus. Faz parte da divindade, o único Deus verdadeiro. Entende? Então, eu gostaria dessa consideração em João capítulo 1, se puder, e onde diz que Jesus é Deus, e porque na Bíblia de vocês ali aparece com D minúsculo, já que o texto grego não tem maiúsculo nem minúsculo, né? Tem códices unciais cursivos, mas não é o conceito de maiúsculo e minúsculo que nós temos na nossa língua, conforme ele sabe. Geralmente a gente aplica D maiúsculo quando é o Deus verdadeiro e D minúsculo quando é falsos deuses. Jesus é Deus lá em João 1. Ele é Deus falso ou verdadeiro? Ouviu atentamente? O senhor tem 3 minutos. 3 minutos, na verdade. Acho que é 3 minutos, né? Isso, 3 minutos para fazer a sua réplica ou resposta. Bom, então vamos lá. O texto em grego ele diz: en arche, en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Então a parte C, a parte final, kai theos en hologos, ela literalmente era e Deus era a palavra. Fala mais pertinho aqui tá Perdão. Baixo. Isso, ótimo. Então a parte C, que é o grande problema, né, traz e Deus era a palavra. Nós temos que entender que o grego não é português. Então você tem que traduzir o que o texto grego diz. Muitos acusam que a tradução do Novo Mundo adulterou. Quem fala isso não está falando aquilo que é correto. Existem inúmeras traduções muito antes da tradução do Novo Mundo, e eu vou fazer um vídeo postar no meu canal depois, que mostra que outros traduziram e o verbo era um Deus. A acusação é: as testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia. Não é verdade. Por quê? Porque gramaticalmente, eu tenho aqui no meu PDF, quem quiser pode depois me solicitar lá no meu canal, eu mando o PDF da regra de Cowell. Ele diz: não é porque o substantivo theos está sem artigo que ele é indefinido. E as testemunhas de Jeová não afirmam isso. Ele diz: tem que ser definido se o contexto exigir. Mas se o contexto exigir que ele é qualitativo ou indefinido, ele também pode. Então, gramaticalmente, pode. Jesus é o próprio Deus, ou seja, como o pastor César diz, ele não é o Pai, mas ele é o mesmo Deus. Então, ele tem que ser o mesmo Deus que o Pai é. Se ele é o mesmo Deus, por que o texto não diz que a palavra estava com o Pai, mas estava com Deus? Como que Deus pode estar com Deus? Então a resposta é: Jesus é um Deus falso? Não. Por quê? Porque ele é real, ele tem poder e comando, a ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra, ele tem poder e comando, mas ele estava com alguém que o próprio texto define quem é. Ton theon,
o Deus. Mas a parte C não diz que ele era o Deus. Classifica ele apenas como Theos. E quando ali diz que ele era Theos, a palavra era Theos, ali é o quê? Um predicativo nominativo do sujeito. Ou seja, está qualificando e não identificando ele como Deus. Está dando a ele a característica de poderoso e comandante. E ele é poderoso e comandante. E Deus, né? Ele é poderoso e comandante. O Theos da parte C. Mas ele não era o Deus com quem ele estava. Ele era o Logos, estava com tom Theon. Então ele é um Deus falso? Não. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Ele é outro Deus. E não é falso e não é um deusinho, como muitos dizem que as testemunhas de Jeová consideram. Muito bem. Pastor César. Bom, se Jesus não é um Deus, se ele é apresentado lá como Deus, como o senhor asseverou aí, e é verdade. E se Jesus não é um Deus falso, logo, ele é o Deus verdadeiro. Se ele é o Deus verdadeiro, existem quantos deuses verdadeiros? Essa é a primeira questão que eu gostaria que você respondesse. Quantos deuses verdadeiros existem? Eu sei que essa conta, quando a gente vai falar sobre a natureza, sobre a essência de Deus, a existência de Deus, é um tema que está muito acima da nossa capacidade, inclusive, de compreendê-lo. Um Deus cientificamente provado não é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que ele é insondável. Então, se a gente conseguir falar tudo sobre Deus, ele deixou de ser insondável e logo não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é insondável. Se Jesus é Deus, conforme a Bíblia apresenta e conforme na sua primeira fala o Senhor disse, e é verdade, não tem como dizer que Jesus não é Deus. Agora eu fiz uma pergunta assim, ele é falso ou verdadeiro? Não, ele é verdadeiro. Você falou lá da ideia do grego, não sei o que lá, tal, que algumas das coisas que o Senhor disse eu já li, é verdade, outras coisas nunca vi. Mas, seja como for, o fim é que Jesus lá é Deus. Ele é apresentado como Deus em João capítulo 1, versículo 1. E a minha pergunta, ele é falso ou verdadeiro? Você diz, não, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Se Jesus é Deus verdadeiro, como é que a Bíblia diz lá em Isaías que fora de Deus, Jeová, não há outro Deus? Fora de Deus, Jeová, não há outro Deus. Fora de Deus, Jeová, não há Salvador. Deus nenhum se formou fora de Jeová. Se existe um único Deus verdadeiro, como que a igreja cristã, no decorrer dos séculos, interpreta esse problema, essa situação? Há um único Deus verdadeiro, está lá em Isaías. Jesus é apresentado como Deus e é verdadeiro. Então, qual é a única forma de entender, já que eles são uma parte do outro, não são a mesma pessoa? Então, significa que essas duas pessoas, tanto o Pai quanto o Filho, estão em unidade. E essa divindade é compartilhada entre o Pai e o Filho. Logo, Jesus é Jeová. Jesus é Jeová Deus. Textos onde o Antigo Testamento apresentam tem inúmeras profecias, né? Profecias sobre Jeová terminam cumpridas em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz lá em Isaías que ele é o primeiro e o último. Jesus Cristo diz que ele é o primeiro e o último. Enfim, são vários textos. Então, se você diz que Jesus é o Deus verdadeiro, logo, a próxima conclusão é que ele é o verdadeiro Deus. Ou a próxima conclusão, que não sei qual é a outra saída, para mim é só um único Deus e o Pai e o Filho compartilham essa divindade. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus. Se não, existem quantos deuses verdadeiros? Tá aí a pergunta. Não, agora é minha agora vez de já fazer não uma tem pergunta. mais tempo. Agora Tudo bem. vocês podem ter um confronto. Esse bloco é todo de 3 minutos, todo não de é? 3 minutos. Todos de três? É o segundo que não tem. Tá. Então eu vou fazer uma pergunta direta. Gostaria que o pastor César fizesse para o público. Pode ser em grego, mas eu acho que vai demorar mais tempo. Mas faça uma exegese para nós de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que o senhor entende que a Bíblia ensina aí? Essa é a pergunta. Não, mas ele quer que o senhor responda a pergunta dele e o senhor tem 3 minutos. Não, mas ele me fez uma pergunta, eu respondi, eu vou fazer uma segunda pergunta. Isso, o senhor precisa responder a pergunta dele e continuar o seu tempo. Não acabou. Ah, sim. Faça novamente a pergunta que eu não me liguei na pergunta que eu teria que responder. Bom, Rafa, faz o seguinte, zero o tempo dele, eu vou refazer a pergunta porque ele não estava me ouvindo e aí
Ele vai ter os 3 minutos, tudo bem? Não, eu achei que fosse uma pergunta de retórica, por isso que eu não marquei para responder, foi isso. Tá bom, vamos lá. A pergunta é, se Jesus é um Deus verdadeiro, quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Ah, sim, sim. Então, se Jesus é um Deus verdadeiro. Primeiro, eu quero corrigir uma coisa que o senhor falou aqui, que eu não disse. Que o senhor disse que eu falei que Jesus é o Deus verdadeiro. Eu não disse isso. Eu disse que ele é verdadeiro, porque a sua primeira pergunta foi se ele é falso. Ele é Deus? É. Por quê? Porque a ele foi dado poder e comando. E quem deu a ele foi o pai dele. Deu. Se ele já fosse, ele não precisaria receber. Então, ele recebeu. Então, ele é Deus verdadeiro? É, porque ele não é como Baal, por exemplo, que é um ídolo. Ele é uma pessoa real que foi investido pelo próprio pai dele de poder e autoridade. Então, ele é Deus. Agora, ele é o Deus verdadeiro? Não. A sua pergunta foi, quantos deuses verdadeiros tem? Vários. E eu vou explicar o porquê vários. E a pergunta que eu fiz para o senhor vai deixar claro quem é o Deus verdadeiro. Então, quantos deuses verdadeiros existem? Vários. Vou dar exemplo. Jesus é uma pessoa real? É. Tem poder e comando? Tem. Então, a ele se aplica o termo Elohim ou El e Theos? Sim. Então, ele é Deus verdadeiro. Os anjos. Salmos 8:5 diz que eles são Elohim. Eles têm poder e comando? Tem. Por quê? Porque receberam. Então, a pergunta que o senhor fez é, quantos deuses verdadeiros há? Vários. Quantos desses vários são o Deus verdadeiro? O único Deus verdadeiro? Só um. E a pergunta que eu lhe fiz é para provar que só existe um, que é o único. E aí é que está o ponto. Eu gostaria de deixar claro aqui que, na minha pergunta da exegese de João, de 17, do 1 ao 3, eu gostaria que o senhor desse mais atenção em monon aleitinon theon. Que é a palavra de Jesus. Não é minha, não é do pastor Elias, não é sua. É de Jesus. Por que que ele disse que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro? Esse único Deus verdadeiro em grego é monon aleitinon theon. É esse o ponto que eu quero que o senhor explique. Por que que Jesus disse que o pai dele devia ser conhecido como monon aleitinon theon? E também o versículo 1 e 2. Ficou alguma dúvida para responder ao seu questionamento? Então, vamos lá. Primeira questão. A partir desse momento, o senhor é politeísta. Porque o politeísmo é a desinência técnica para quem acredita na existência de vários deuses. Então, se o senhor acabou de dizer que quantos deuses verdadeiros existem, a sua resposta foi vários. Então, a partir desse momento, o senhor é politeísta. O politeísmo, Marcelo, não significa que a pessoa adora vários deuses, mas ela apenas crê que eles existem. Então, quem admite a possibilidade que existam vários deuses, inúmeros deuses na sua fala e vários, essa pessoa é politeísta. Então, não sei se você já tinha se definido assim, mas quem crê que existem vários deuses termina politeísta, né? É o politeísmo clássico. Agora vamos lá. Sobre Jesus, você fez uma confusão, você falou do 1 ao 3, depois você falou 17, do 1 ao 3, eu estou em dúvida qual dos dois textos você quer. Posso falar? Pode, claro. Eu queria que o senhor fizesse uma exegese de João 17, do 1 ao 3, com ênfase no 3. Vamos lá. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não vejo problema nenhum aqui, que tanto o Pai, aqui, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo como quem enviaste, sendo os dois que precisam ser conhecidos. É muito claro aqui no texto, é só ler aí desde o início do texto, capítulo 17, versículo de número 1. Agora, lá no versículo de número... Bom, eu vou ficar aqui no versículo de 1 ao 3, que você pediu, para não sairmos muito aí do tema, né? Agora, voltando
a pergunta que você falou, que eu deixei, e que você disse que existem vários deuses verdadeiros, você até está chamando anjos de deuses verdadeiros, e outros, eu não lembro, você falou anjos e mais alguém. Colocando eles todos na classificação divina, né? O que define um Deus? Deus é que não tem princípio, não tem fim. Qualquer dicionário, né? O que é um Deus, né? Deus é aquele que é poderoso e tudo mais. Como no politeísmo admite a crença em vários deuses, tem duas saídas. Ou diante do fato de Jesus ser apresentado como Deus. Ou Jesus é Deus verdadeiro em unidade com o Pai, que essa é a saída da igreja. A igreja sempre acreditou assim, sempre defendeu assim. Eu sei que é um mistério falar da divindade de Deus, da divindade de qualquer das pessoas. Ou a pessoa termina como politeísta. Tem outra saída fora essas duas, Marcelo? É você. Posso fazer minha réplica? Bom, então vamos lá. O senhor disse que a definição de Deus é Deus não tem princípio nem fim. Eu não conheço essa definição em dicionário nenhum. Só foi uma definição que o senhor fez. Nenhum dicionário vai definir que Deus não tem princípio nem fim. Então, o senhor falou uma coisa que disse que é uma definição dicionarista, mas não é. Então, vamos lá. Versículo 1. Depois de assim falar, estou olhando a Bíblia, tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou melhor, vou usar da Sociedade Bíblica Trinitariana, corrigida fiel 2007. Jesus falou assim e levantou os olhos ao céu e disse... 17:1 ao 3. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho também te glorifique. Assim como lhe deste poder, e aqui está errado, porque a palavra aqui não é dínamos, é exousia, e aí depois ficam dizendo que a tradução do Novo Mundo muda, que as testemunhas de Jeová muda, está errado. Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é exousia, e quando o senhor leu correto, deste autoridade. Para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Então Jesus está admitindo que ele pode dar vida eterna. E é ele quem vai dar vida eterna. Mas ele vai dar vida eterna por quê? Porque ele reconhece que o Pai deu autoridade para ele. Por isso ele pode dar vida eterna a todos quanto lhe deste. Quando que Jesus vai dar vida eterna? Foi quando ele estava na terra? Não. Porque senão todos nós já teríamos vida eterna. E nós não temos, nós morremos. Então Jesus vai dar vida eterna quando? No futuro. Quando, depois do Armagedon, ele vai dar vida eterna a muitos. Por isso ele será o Pai eterno. Ele substitui Adão no papel de dar vida eterna que Adão deveria dar e não deu. Mas o versículo 3, que eu pedi para o senhor se deter nele no monon ali que não tem um, que o senhor não fez, diz assim: e a vida eterna é esta. Agora ele vai dizer o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti quem? A Trindade? Porque o senhor disse que eu sou politeísta porque eu acredito em vários deuses. Bom, eu acredito que o trinitário se enquadra mais no politeísmo. Porque eles dizem que acreditam no Deus Pai. A Bíblia não fala Deus Pai. Deus, o Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Trindade. Iguais. Eu acredito que Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. Mas não igual ao Pai. Então eu não adoro dois deuses. E politeísmo não basta crer que existem vários. Porque eu deixei claro, são deuses porque têm poder e autoridade. E o senhor não pode negar isso, eu não posso negar isso, e eles têm poder e autoridade. Aí a pergunta que já me fizeram, se o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus é um Deus falso? Não. O ponto está na palavra monon. A palavra monon, ela pode ser traduzida como único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então Jesus diz que as pessoas devem conhecer o Pai dele como aquele que é Deus verdadeiro, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Jesus é Deus verdadeiro? É. Mas ele é sozinho? Não, ele precisa do Pai. Por isso o Pai deu autoridade para ele. Ele só é o que é porque o Pai deu. Pastor César. Bom, eu vou tentar respeitar o tempo, Marcelo, para não ficar... Tudo bem. Porque rádio, né, não é igual na internet, não, que tranquilo. tem horário para passar e tudo mais. E Vamos depois do pastor César, nós vamos para o primeiro intervalo. Tá. Caramba, passou mais de meia hora. Nossa, vamos lá. Eu concordo que o pai é a parte do filho, não tem como negar isso. E por isso, Marcelo, a igreja, toda a cristandade, no decorrer dos 2000 anos de história do cristianismo, só tem um jeito de entender essa questão. O pai e o filho são a mesma divindade. São uma única divindade. Pessoas diferentes, não há única divindade.
Não tem como. Se é contrário disso, a partir desse momento é politeísmo, porque você acredita em 2 deuses verdadeiros. Você acredita em 2 deuses verdadeiros. E as TJs gostam de acusar os cristãos trinitários, os cristãos bíblicos no decorrer da história, de serem politeístas. Eu não aprofundei o versículo 3 porque eu concordo com você. Do jeito que você falou aí tá certo. Exatamente. Existe um único Deus verdadeiro e o Filho ali junto com esse Deus verdadeiro. Agora eu queria que você atentasse no próximo bloco ao versículo 17. Porque no capítulo 17, né? Ao versículo 11. Porque o versículo 11 diz assim, ó: também não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia, eu estou citando a TNM. Santo Pai, vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. O nome é Jeová. O nome de Deus verdadeiro lá no Antigo Testamento, Jeová Deus. E segundo Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus deu esse nome a ele, né? Para que sejam um como nós somos. Quando eu estava com eles e costumava vigiar sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Em Atos capítulo 4, versículo 11, está dizendo que em nenhum outro, vou ler aqui na tradução Novo Mundo, esse Jesus é a pedra que não foi levantada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. 12. Além disso, não há salvação em mais ninguém. Não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui está falando de Jesus. As testemunhas de Jeová, eu li na tradução de vocês, usam esse texto pronunciado exatamente desse jeito. Em ninguém tem salvação, Marcelo. Só em Jesus Cristo. Perfeito. Ele é o Salvador. No Antigo Testamento, em Isaías, o Pai, Jeová Deus, vai dizer o seguinte: não há Salvador fora de mim. Fora de mim não há Salvador. E aqui em Atos 4, 11 e 12, é só em Jesus que podemos ser salvos. Em João 17, o texto que você citou alguns versículos à frente, Jesus Cristo diz: por causa do teu próprio nome que o Senhor me deu. Então eu queria a sua consideração sobre isso depois. Depois do intervalo, com a palavra. Olá pessoal, já estamos de volta, continuando com o debate. O pastor César deixou uma pergunta intrigante aqui para o nosso amigo Marcelo Atafona. Você quer repetir a pergunta, por favor, pastor César? Porque agora é o fight, como diz outro, né? Você pergunta, ele responde. Não, ele entendeu a pergunta, né, Marcelo? Pode repetir, de repente tranquilo? tá alguém chegando agora e não pegou? Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver onde eu anotei aqui essa pergunta. Sobre João 17, versículos 1 a 3, ligado com o versículo de número 11. Deixa eu voltar aqui, Elias, porque eu deixei a pergunta e... Acho que foi no 17:11. Isto. Por causa do teu próprio nome que me deste, se Jesus não é Jeová, como é que fica essa questão de que Jeová deu o próprio nome dele a Jesus? Por exemplo. Então, mas eu tinha formulado ela de outra forma mais legal. Mas aqui... Então você olhou o João 17, 11 e 12. Eu posso falar? Estou no tempo? Tá no seu tempo. Então... Agora não tem mais tempo. Agora tudo bem então. Então João 17, 11 e 12, eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guardas em teu nome aqueles que me deste. Não o nome que me deste. Guardas em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, segundo o texto que eu li aqui, a sua pergunta está equivocada. Jesus não disse que Deus deu o nome dele para Jesus, mas guardou eles no nome. Guardou eles. Vou repetir o texto. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome aqueles que me deste.
É isso que o texto está dizendo aqui para mim. Ou será que a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana traduziu errado? Bom, então vamos lá. Eu li na versão que você usa, né? Que é a TNM. Eu não estou usando ela hoje, nem vou usar. Mas é a que você usa. Você só usa ela. Então não, vamos lá. eu não uso só ela. Só usa ela. Então vamos lá. Você disse que não era para interromper quando falasse, mas você está interrompendo. Mas então agora vamos não lá. é. Então não é para interromper, beleza. Não, Marcelo, pode me interromper, fica à vontade. Não, tudo bem. Tá? Acho que está bem respeitoso, é só, só a gente manter. Eu vou ler na atualizada, que diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Agora, eu li na tradução Novo Mundo, que diz assim: vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Versículo 12. Quando eu estava com eles, costumava vigiar sobre eles, por causa do teu próprio nome que me deste. Tenho-os guardado. Você está aí mostrando que você está lendo outras versões, mas na vida real, nós sabemos que a Testemunha de Jeová usa a TNM, a Tradução Novo Mundo das Escrituras. Você pode dizer que não usa ela, mas não sei se vai ficar legal aqui para você entrar nesse assunto de que não usa essa Bíblia. A pergunta é, a Tradução Novo Mundo errou aqui então, Marcelo? Então a Bíblia cristã que você está apresentando está correta e a Tradução Novo Mundo das Escrituras está errada aqui nesse texto? Não, então vamos lá. O senhor disse que eu uso. Sim, eu uso a tradução do Novo Mundo. Mas hoje eu estou dizendo que eu não vou usar por causa de alguns que vão dizer: ele está defendendo com a Bíblia adulterada deles. Então quem está adulterado é o quê? Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Porque dela não está do jeito que o senhor leu. Então esse negócio de Bíblia adulterada, isso é uma coisa que as pessoas falam porque acham que foi adulterado. O senhor pode dizer que a Sociedade Bíblica Trinitariana adulterou a Bíblia? Porque ela não está como a tradução do Novo Mundo e nem a opção que o senhor deu. Está adulterada a tradução sobre da Sociedade Bíblica Trinitariana? A pergunta foi minha, se a tradução Novo Mundo está errada e se nesse texto você abre mão da tradução Novo Mundo e abraça a Trinitariana. Não, essa foi a pergunta. Não abro mão da tradução do Novo Mundo. Então ela está certa. Se ela está certa, está escrito assim, então né? Na Bíblia certa, então, para você que é a TNM, diz assim: Pai, vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Sim. Se está certo, então Jeová Deus deu o nome Jeová ao Filho. Se Jeová Deus deu o nome ao Filho, está resolvido. Jesus é Jeová. E anjo é Jeová? Não. Então abre, por favor, aí Êxodo 23, versículos... Pode citar, fica à vontade. Êxodo, capítulo 20... versículos 20 ao 21. 20. A passagem que ele quer dizer é que o meu nome está nele. Mas não está dizendo que ele tem o nome de Jeová, mas está nele. Então, não, acho que nesse ponto já ficou claro. Deixa eu ler o texto. Não, por favor, deixa eu ler o texto. Êxodo 23, versículo 20. Jeová falando para Moisés: eis que eu envio um anjo adiante de ti, guarda-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que tenho preparado. Anda percebido diante dele e ouve a sua voz. Não se rebele contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia. Pois nele, no anjo, está o meu nome. Então o nome de Deus estar numa outra pessoa que não seja ele, não significa que essa pessoa seja o próprio Jeová. Porque o anjo tinha o nome de Jeová nele. Então, quando Jesus disse que Jeová deu nome para ele, não significa que Jesus se tornou Jeová. Porque senão o senhor vai dizer que Jeová é um anjo. Ou eu estou errado? Está errado, claro. Bom, então, mas para aí, eu não concluí ainda não. Então, a pergunta que o senhor fez, eu já respondi. E eu vou deixar uma pergunta para o senhor. Jeová é o nome da Trindade ou das pessoas da Trindade? Ótima pergunta, obrigado. Jeová é o nome do único Deus verdadeiro. Existe um único Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, no Antigo Testamento, você sabe que é bem questionável, que não é nem o assunto aqui, então é só mas acho que nisso nós não vamos divergir, que a questão do nome, da tradução ou da pronúncia Jeová
ela é questionável. Tem outras propostas de tradução, mas eu entendo que é possível que seja Jeová também, embora na brochura o nome divino que durará para sempre, que vocês usam, na página 7, lá está escrito que ninguém sabe exatamente a pronúncia correta, e se a pronúncia correta fizesse algum tipo de diferença, Deus teria preservado essa pronúncia, o que não aconteceu. Mas, respondendo aí a sua questão, existe um único Deus, esse Deus é Jeová, e Jesus Cristo, ele é apresentado na Bíblia, cumprindo no Novo Testamento vários textos referidos a Jeová. Vários textos referidos a Jeová. Então, se há um único Deus verdadeiro e Jesus, no Novo Testamento, cumpre, por exemplo, 1 João 5,20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em algum momento atrás você tirou o artigo, falou que eu acrescentei o artigo. Aqui tem um artigo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí a pergunta que eu tinha feito lá atrás, quantos deuses verdadeiros? Eu não estou dizendo quantos deuses, porque para você até anjos são deuses, não sei o quê. Já falamos sobre politeísmo lá atrás. Agora, quantos deuses verdadeiros existem, Marcelo, na sua opinião? Bom, já respondi essa pergunta para o senhor. Não. Já. Não. Já que o senhor disse que eu era politeísta, eu respondi. Então, o senhor sabe que eu respondi, a audiência está vendo que eu respondi. Então vai valer a sua resposta como sendo vários deuses verdadeiros? O público vai ver. Eu expliquei o que é ser Deus verdadeiro. É alguém que existe e que tem poder e autoridade. O senhor não pode negar que muitas pessoas recebem de Jeová poder e autoridade. Então, o termo pode ser aplicado a eles. Como o termo ungido pode ser aplicado a Moisés, pode ser aplicado a Arão, pode ser aplicado a Davi. E eles eram ungidos? Eram. Eram ungidos falsos? Não. Mas eles eram ungidos do jeito que Jesus era, no mesmo termo, na mesma função? Não. Então, por gentileza, eu queria que o senhor acompanhasse a pergunta que eu lhe fiz, se Jeová é o nome da Trindade. O senhor disse que sim, que o nome de Deus é Jeová. Será que Jeová é a Trindade? Por gentileza, acompanhe aqui. Pode falar. Os textos. Não, está aqui os textos impressos. Mas leia, por favor, para ganhar tempo, para ser mais dinâmica. Você está na sua vez para ler. Não, ele não quer acompanhar, né? Então vamos lá. Não vou acompanhar sim aqui. A Qual sua é o texto? leitura. Me fala o texto. Almeida Corrigida Fiel de 2011. Apocalipse 4, versículos 2 em diante. O senhor diz que a Trindade é o nome de Deus, que Deus é a Trindade e Jeová é o nome dele. A Bíblia vai dizer que o senhor está errado. Apocalipse 4, versículo 2 e 3 em diante. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Não tinha 3, não tinha 2, tinha um. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Ou seja, João vê um trono, um sentado no trono e no seu brilho, no seu resplendor. Quem será que é esse aqui que ele viu? Esse um. Versículo 8, nós vamos lá. E os 4 animais tinham cada um 6 pares de asas, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, que era e que há de vir. Então, quem estava sentado no trono? O Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. É isso que o texto está ensinando. Quem é este daqui? Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é o que estava sentado no trono. Nós vamos para Apocalipse, que é uma referência cruzada, 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, Almeida Corrigida e Fiel. Novamente ela acrescenta o princípio e o fim. Isso é fraude. Não existe nos textos. Prova que é fraude, porque a Almeida Corrigida, a Almeida século XXI, não traz o princípio e o fim. Qual o texto que você falou da adição? Apocalipse 1, versículo 8, na Corrigida Fiel de 2011. Ok. A Almeida século XXI não deixa. Nós vamos virar agora, na volta, pastor César. Eu já respondo, tá bom. Já responde. Nós vamos virar e os irmãos que estão nos acompanhando podem acompanhar pelas mídias sociais.
Bom, estamos de volta com o seu debate musical e o senhor concluiu a sua questão? Não. Então vamos lá. Então, como eu li aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse, aquelas 4 criaturas que tinham 6 asas diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então, quem é o Todo-Poderoso? É o que estava sentado no trono. Quem é o que estava sentado no trono? Esse Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir, tem uma referência cruzada aqui que leva para Apocalipse 1:8. Aí eu mostrei que a Almeida Corrigida Fiel inseriu algo que não existe, o princípio e o fim, que é um título dado ao Cristo, não tem neste texto, e a prova é que a século XXI não tem. A Almeida de 67, melhores textos de hebraico e grego, não tem. Então, uma inserção. Mas quem é esse santo, santo, santo? O Senhor Deus. Novamente, a Almeida Corrigida Fiel erra. Ela pega e coloca onde tem o texto, ela coloca Senhor com letra maiúscula, não tem Adonai no texto, lá é o tetragrama, mas a tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil vai dizer quem eram aqueles que tinham 6 asas e quem era o santo, santo, santo. Diz assim, ó: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Um chamava o outro e dizia: santo, santo, santo é Jeová dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Então quem é o santo, 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 que aqueles de 6 asas diziam lá em Apocalipse 4:8? É Jeová. Quantos tinham lá Jeová? 1. Jesus está incluído nesse Jeová? Não. O versículo 10 diz que eles... A citação de Isaías 6, né? Você está falando? Não, Isaías não, dos 6 não. asas lá, que tinha 6 asas. Santo. Sim, Isaías 6, 2 e 3. Ah, tá, ok. Só para. Pode concluir. E aí o versículo 10 de Apocalipse 4:8 diz assim: e os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. Ok, posso falar então? Pode, eu ainda não concluí, mas para não ficar só eu falando, pode falar. Obrigado. Senão fica feio, senão né? ia ser... Pode falar. Vamos lá. Depois eu continuo. Vamos lá. Você diz assim, esse texto foi uma interpolação da Bíblia X, porque primeiro e último é um título que é de Jesus, enquanto que o Alfa e o Ômega e tal enquanto ali está falando daquele que está sentado no trono de Jeová. Bom, acontece que não é bem assim. Vamos lá. Em Isaías 44, versículo 6, está escrito assim: assim diz Jeová, Rei de Israel, seu Redentor. A palavra ali é Goel, essa Redentor também Jesus é Redentor, né? Jeová dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Apocalipse 2:8 diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Exato. Lá em Isaías 44:6, o primeiro e o último é o Pai, é Jeová. Sim. Jeová Deus. Em Apocalipse 2:8, o primeiro e o último é Jesus, Sim. que morreu e tornou a viver. Quantos primeiros e quantos últimos tem na Bíblia? Então, como esses debates são previsíveis, então tá aqui, ó, para o público ver, ó. Texto de Isaías e o texto de Apocalipse. Então, quantos primeiros e últimos tem? Vamos Exato. lá. O senhor conhece o professor Euler Lopes, não conhece? Conhece, né? Pessoalmente, não. Não, mas conhece. Não Então, conheço. Sim, conheço de ouvir saber falar. dele, né? Ele é professor de hermenêutica e ele, uma vez num programa do Isaías Navi, ele falou, o Isaías Navi perguntou assim: professor Euler, nós podemos pegar um texto e fazer uma hermenêutica torta para tentar dizer o que o texto diz da maneira como nós queremos e não o que o texto diz? Ele falou, pode. E isso é um perigo. E ele falou, existe uma sigla dentro da hermenêutica que é a sigla OICA. O-I-C-A. Aí ele fala, O de observação, I de interpretação, C de correlação, A de aplicação. Aí ele falou, na correlação são textos correlatos, que foi o que o senhor fez. Primeiro e último em Isaías, primeiro e último em Apocalipse. Aí ele diz, se os assuntos não forem o mesmo, quem faz isso comete uma heresia. E foi o que o senhor fez. Por quê? O senhor deveria aprender, ou com ele ou com outro, o que é oika. Correlacionar um texto com o outro.
Os assuntos são os mesmos? Só um momentinho. O senhor disse que o seu debate seria sem ofensa. Mas dizer que cometeu uma heresia... deveria aprender. Está sendo ad hominem, está sendo pessoal. Acho que o senhor tem que se ater na interpretação do texto. Sim, mas se faz uma heresia e age de forma errada, eu estou explicando. Então. Se eu fui, pareceu ser agressivo... Está sendo agressivo. Não, sim. Então, eu preciso dizer. Então, senhor, por favor, faça uma exegese mais clara para o senhor ver que o que eu estou falando está correto. Em primeiro lugar... Posso concluir? É que assim, ou vai cortar o meu raciocínio? É que assim, eu falo 1 minuto, o senhor fala 5, mas tudo bem, pode, fica à vontade. Fala quantos minutos o senhor quiser. Não é isso, é porque o senhor fez a aplicação de 2 textos, eu estou querendo explicar. Quantos primeiros e últimos há? Isso. Eu estou mostrando que, segundo as regras da hermenêutica, de correlação de textos, o senhor não cometeu o senhor cometeu, vamos dizer, uma gafe. Para dizer que eu estou sendo elegante, uma gafe. Porque o que o texto diz aqui? A palavra não seria bem essa. Seria, o senhor queria dizer uma exegese, não uma exegese. Então vamos lá. Quando a pessoa fazer uma exegese, não significa que ela é um herege, ela cometeu um equívoco. Mas quem disse isso não foi eu, foi o professor Euler Lopes. Então, eu estou citando o que ele falou, tá bom? Devia examinar melhor o que ele disse. Então tá bom. Então vamos lá. Isaías 44, o senhor disse o versículo 6, mas eu vou ler até o 8. Assim diz Jeová, tradução brasileira, Rei de Israel e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Quem como eu proclama desde que estabeleci o antigo povo? E me anuncia e expõe as coisas vindouras que hão de suceder. Anuncie-nas. Vós não vos espanteis nem temais. Acaso não te fiz ouvir há muito tempo? Não te anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura não há outro Deus fora de mim? Não há rocha. Não conheço nenhuma. Qual é o contexto aqui? Jeová estava dizendo para a nação de Israel que ele era o Deus deles e nenhum Deus à volta deles, e isso tratava-se dos deuses da Babilônia, está falando nenhum deles. Eu sou o vosso Redentor, eu vou tirar vocês lá da Babilônia. Este é o contexto de capítulo 4, versículo 6 ao 8 de Isaías. Então, por que Jeová disse que ele era o primeiro e o último? Ele estava comparando a ele com os deuses da nação que tinha aprisionado-os. Bom, vamos lá. Não concluí. Agora eu vou dizer o porquê. O senhor quer dar um seminário ao invés do Não, o senhor debate? me fez uma pergunta e não quer deixar eu dar a resposta? Não, eu fiz uma pergunta simples, mas o senhor vem com o negócio de Oica, de Euler não sei o quê e tal, fugindo do tema. Não estou fugindo do tema. Então eu fiz uma pergunta clara. Eu fiz uma pergunta clara. No Antigo Testamento, Isaías 44, Jeová Deus diz, eu sou o primeiro e o último. O que significa primeiro? Que antes dele não existe outro. O que significa último? Significa que depois de Jeová, Deus nenhum se formou. Isso é último. Se Jesus veio a ser Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Jesus é o último. Então, sem fugir do assunto, não estou fugindo, direto no ponto, sem citar não sei o quê, vamos lá. Quantos últimos existem? Se Jeová Deus é o último e você diz que Jesus virou Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Eu não disse que Jesus virou Deus depois de Jeová. Você disse que ele se tornou Deus. Jesus é um Deus que veio depois. Se a pergunta é clara, direta, e eu queria que o senhor trabalhasse o texto bíblico sem firula, né? Isaías 44:6, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2:8, disse Jesus, essas coisas diz o primeiro e o último. Quantos primeiros e últimos existem? Não vai dizer nada que ele disse que eu estou fazendo firula? Eu penso que o senhor... Deixa eu dizer uma coisa. Como mediador, deixa-me dizer, o senhor monopoliza o tempo. Não. Bom, eu sou mediador. O bloco e o que eu estou analisando... Né? Não tem tempo agora. Só que o senhor, quando vai falar, o senhor monopoliza o tempo. Não. Então, o senhor tem que dar um tempo para ele, porque aqui é um embate. Sim. Você vai deixar eu falar? Sim, ele me fez uma pergunta. Eu fiz a análise do primeiro e último de Apocalipse. Então, mas o senhor percebe que o senhor não respondeu a pergunta. O senhor ficou estou respondendo. O senhor fica falando do meu amigo Euler Lopes, o senhor foi falando do Isaías, não sei das quantas, o senhor foi trazer regra de hermenêutica, depois o senhor disse que ele está ensinando uma heresia. Você aplica o texto. Vamos lá. Só o texto, Mas eu estou explicando. Aí o senhor perde muito tempo em divagações. Igual vocês estão vendo, a pergunta direto no tema. Quantos primeiros e últimos existem? Porque Apocalipse diz que Jesus é o primeiro e o último, e Isaías diz que Jeová é o primeiro e o último. Eu expliquei por que Jeová era o primeiro e o último em Apocalipse. Agora eu vou explicar por que a sua exegese está errada. Títulos iguais não significam que tratam-se do mesmo ser. Correlacionar um texto com o outro porque tem o mesmo título, a mesma palavra,
não faz que seja a mesma coisa. Agora, Jesus é o primeiro e o último em que sentido? Vamos lá. Apocalipse 17, 1, 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Jesus disse que é o primeiro e o último, Jeová disse que é o primeiro e o último. São o mesmo primeiro e o último? Essa sua exegese está errada. Por quê? Porque o contexto dos assuntos são diferentes. Por que Jesus é o primeiro e o último? Porque ele foi morto e passou a viver. Ele foi o primeiro que foi ressuscitado para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro que Jeová ressuscitou e ninguém mais vai ser ressuscitado por Jeová. Quem ressuscita agora é Jesus. Respondendo à sua pergunta, quantos primeiros e últimos há? Nesses dois textos, 2, porque eles são primeiros e últimos em sentidos e em contextos diferentes. Então, o senhor aplicou o termo primeiro e último para dizer que é a mesma. A correlação está errada. Ok, vamos lá. Acho que qualquer pessoa que está ouvindo esse programa, inclusive os testemunhos de Jeová, entenderam a pergunta e ele está dizendo agora que tem 2 últimos, né? Se Jeová Deus é o primeiro e último, como Deus, conforme você trabalhou lá no texto de Isaías, né? Divindade, tá? Ele é o primeiro e o último. Jesus, ele é coexistente com Jeová desde o princípio? Eu sei que essa palavra não se aplica à divindade, porque princípio é uma coisa, questão temporal, e Deus é fora do tempo. Mas a minha pergunta é, se Jesus se torna Deus, então Jeová não é mais o último, porque ele disse que ele é o primeiro e o último Deus. Fora dele não há Deus nenhum. Deus nenhum se formou. Quando é que Jesus passa a se tornar Deus na sua concepção bíblica? Bom, então vamos lá. Voltando ao texto aqui de Isaías 44:6, vou ler novamente. Assim diz Jeová, Rei de Israel e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. Em que sentido ele é o primeiro e o último? Com relação àqueles que as nações acreditavam serem deuses. Nenhum daqueles deuses do Egito, da Babilônia, da Assíria, nenhum deles, Jeová falou, eles não se comparam a mim, neste sentido. Isso é o que o contexto está tratando. Não tem nada a ver com Apocalipse, porque Jesus não está dizendo que ele é o primeiro e o último e fora dele não há Deus. Ele está dizendo que é o primeiro e o último. Minha pergunta dessa vez não tem a ver com Apocalipse, que não ressuscitou. Tá? Minha pergunta não tem a ver com Apocalipse. Eu vou repetir a pergunta que talvez você não tenha entendido. Sim. A pergunta é, se o texto de Isaías está dizendo que fora de Jeová Deus não há outro e que ele é o primeiro e o último, esquece Apocalipse, lá já não deu. Se ele é o primeiro e o último... E fora dele não há Deus. E fora dele não há Deus, Jesus... é Jeová, é Deus. Não, você diz que Jesus é Deus, mas não como Jeová. Ok. Jesus é Deus fora de Jeová? Não. Se ele é Deus junto com Jeová, os dois são coiguais na existência? Não. Eu vou explicar então, agora. Em que momento Jesus passou a se tornar Deus? Porque aí, se Jesus passou a se tornar Deus, logo Jeová deixou de ser o último. Sim. O último agora é Jesus. Ele disse, fora de mim não há Deus. Baal estava em Jeová? Não. Acerate estava em Jeová? Não. E Jesus está em Jeová? Tá. Eu vou voltar à explicação lá do Apocalipse 17:3, quando ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, monon alethenon theon, e a palavra monon, ela significa único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então ele está dizendo, Jeová é Deus verdadeiro, sem ajuda, sem companhia, sem ninguém junto dele. Quem é Jeová? O Pai a quem ele estava orando. E Jesus é Deus falso? Não. Jesus também é Deus verdadeiro, mas ele não é monon. Ele precisa do Pai para que ele tenha poder e autoridade. Então Jesus ser Deus não tem nada a ver com Isaías. Por quê? Porque lá ele está falando dos deuses que não tinham nada a ver com Jeová. Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. O Pai deu a ele poder e autoridade, então ele é Deus por causa do Pai. Então não se aplica fora de mim não há Deus, porque Jesus tem poder e autoridade com o Pai, mas ele não é o Pai, como o senhor acredita, e ele não é Jeová. Mas essa acho que não é a pergunta dele. Ele quer saber a partir de que momento o Filho passou a ser Deus. A partir do momento que ele recebeu do Pai poder e autoridade. Então, porque o único que tem poder e autoridade de forma plena é o Pai. Então, a partir desse momento, Jeová não é mais o último. Porque ele diz assim, ó, eu sou Jeová,
e fora de mim não há Deus. Nenhum outro Deus se formou. Então, Se o senhor está dizendo que Jesus é Deus em Jeová, e agora o senhor está dizendo que Jesus se tornou um Deus depois de Jeová, quem está certo aí? O senhor a Bíblia... ou Jeová Deus que está dizendo que fora de mim não há outro Deus, além de mim outro Deus não se formou? É muito claro, e aí, Marcelo, a gente, às vezes, diante de um texto claro, ou você abraça o texto bíblico, o que o texto está dizendo, que fora de Jeová não há outro Deus, por isso ele é o último. Por isso ele é o último. Ele é o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. Ele é o último. Não teve Deus do bem além dele. Eu concordo que deuses, o termo Elohim, não sei o que lá, mas eu nem estou entrando nesse mérito, porque não é o mérito do nosso assunto aqui. Falar de Azerá, falar de... não é a questão. Eu estou falando do único Deus verdadeiro. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, seu Goel. Goel é Redentor. Rei de Israel é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Sim. Redentor é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Kyrios, que verte como Senhor, é um título usado, é um nome usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Tudo isso aqui está mostrando Sim. Cristo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu li o texto lá em Apocalipse capítulo 2, onde Jesus Cristo usa esse mesmo texto. Eu sei que às vezes você tem, com as escamas nos olhos, você não vai enxergar. Só que aqui, você tem que tomar uma decisão agora, diante de um texto como esse. Ou você defende doutrinas de homens, ou você se humilha diante do texto bíblico. Porque o texto bíblico está dizendo assim: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, Deus nenhum se formou. Se Jesus Cristo é Deus verdadeiro, conforme você diz. Não o Deus verdadeiro, mas é Deus verdadeiro. Ele é Deus com Jeová, não sei o que lá. Eu perguntei, e ele passa a existir quando? Não, quando Jeová designou, não sei o que lá. Então, esse texto cai por terra. Então você tem que ou você anula esse texto e defende doutrinas de homens, ou você abraça esse texto com humildade e diz assim: é verdade. Se Jesus é Deus e não há outro Deus formado depois de Jeová, logo ele é Jeová. Você se humilha ou você continua defendendo doutrinas de homens? Então, as escamas dos olhos, eu poderia dizer que cai para o senhor também. Porque o senhor acha que eu tenho escama nos olhos. Claro, com muita humildade. É só me mostrar o texto que se as escamas caírem, eu assumo. Vou dizer novamente. Jeová disse que era o primeiro e o último com relação aos deuses das nações. E ele está dizendo que fora dele não há Deus. Eu disse que Jesus é Deus, mas não é a parte de Jeová. Ele precisa de Jeová. Ele disse: me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse: me foi dado autoridade para dar vida eterna. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, veja se isso aqui vai configurar que Jesus é Deus igual ao Pai dele. Capítulo 1, versículo 15, até o finalzinho, diz assim, ó: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há em vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então Paulo está dizendo, o nosso Senhor Jesus Cristo tem um Deus. Ele tem um Deus. Isso já mostra, eu tenho um Deus. Significa o quê? Que tem um poderoso acima de mim. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele identifica quem é. O Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória nos santos. Aí ele vai falar uma coisa aqui sobre Jesus Cristo, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aí ele fala do Pai, que ele operou em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos céus. Se Jesus fosse Jeová, o Pai não precisava fazer nada disso. Ele já estaria nessa posição. Então ele é colocado nesta posição. Aí ele diz, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Se Jesus fosse o próprio Jeová,
Por que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés? Ele já teria isso sujeito. Eu só vou concluir aqui os versículos finais. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, complemento daquilo que cumpre tudo em todos. Então o apóstolo Paulo, o senhor vai se render ao que o apóstolo Paulo disse? Claro. Que Jesus tem um Deus, que Jesus foi colocado por esse Deus. É por isso que eu disse que ele é Deus com o Pai. Fora de Jeová, não há Deus. Jesus é Deus com o Pai, não fora do Pai. Nisso concordamos. A pergunta volta. Acabou o debate. Acabou? O senhor concordou que Jesus é submisso ao Pai. Acabou. Então acabou. Não, vamos concluir. Estou falando que acabou o debate porque o senhor admitiu. Então vamos lá. Eu não vou agir com cinismo contigo, sim, assim como o senhor está fazendo. Então pode de homem, pastor? Vamos novamente. Não vai ter repreensão? A mim o senhor repreendeu. Cinismo? Marcelo, pode me repreender à vontade. Não tem problema nenhum. Pode me chamar de cínico. Fique à vontade. Tá bom? Então vamos lá. É típico. Então, vamos lá. Eu apresentei essa palavra forte, que parece que você ficou ofendido. Não. Porque você disse, não, então assim acabou o debate, isso é cinismo. Isso é cinismo, tá certo? Então, eu não tratei você assim aqui. Eu dei 2 perguntas pra você que você não tem saído até agora, por isso você tá tremendo. Só que... Quem mudou o tema do debate na hora foi o senhor. Quem tremeu foi o senhor. Só que mesmo assim... Não, eu tô aqui defendendo Jesus e Jeová. Quero ter mantido. Jesus é Jeová. Não é. Então, vamos lá. Continua. Vamos aqui pro texto. As testemunhas de Jeová, elas são conhecidas por negar a divindade de Jesus Cristo. O tema não é as testemunhas de Jeová, tá, pastor? Mas eu quero falar isso agora, nesse momento. Fique à vontade. Quero só deixar para o público. Se machucar, depois aí você me fala. Uhum. As testemunhas de Jeová são conhecidas no mundo por pregar, né, que Jesus Cristo não é Deus e tal, tudo mais. Só que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, tem um texto que isso, querendo as testemunhas de Jeová ou não, querendo o Marcelo ou não, querendo qualquer testemunho de Jeová ou não, a Bíblia diz assim, pelo que também Deus o exaltou, está falando de Cristo, sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua, até a do Marcelo. Perdão, qual é o texto que o senhor está lendo? Que eu não acompanhei. Filipenses 2, eu fui em Colossenses 9 até o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, que Jesus Cristo é Senhor. As testemunhas de Jeová alteraram o Novo Testamento mais de 200 vezes, interpolando o nome Jeová em vários textos onde aparece a palavra Kyrios. Salvo engano, 4 ocorrências, eles fazem isso na palavra Theos, que é lá em Apocalipse capítulo 19, no Aleluia. Mas todas as vezes que aparece Jeová no Novo Testamento, na versão das testemunhas de Jeová, na verdade, na vida real, lá no texto original, no texto grego, é a palavra Kyrios. E parece que a gente já tem que encerrar, eu acho que foi muito bom esse debate, que em Filipenses capítulo 2, versículo 9, querendo as TJs ou não, querendo o Marcelo ou não, com todo o respeito que ele me merece, a Bíblia diz, Marcelo, que um dia o seu joelho vai se dobrar e que um dia a sua língua vai confessar que Jesus Cristo é Kyrios, para a glória de Deus, o Pai. E isso querendo TJ ou não, mas Kyrios, não sei o que, é discutível, seja como for, um dia o seu joelho e o joelho de toda a TJ vai se dobrar e a sua língua, e a língua de toda a testemunha de Jeová, há de confessar que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor. A mesma tradução que vocês vertem para Jeová nos textos que lhes apraz. Nós estamos chegando no tempo final, depois vocês vão ter 4 minutos cada um para as considerações finais no seu tempo. Perfeito. Você pode... Bom, vamos para considerações finais. Ele terminou. Senhor, então, o senhor tem 4 minutos para fazer as suas considerações finais e depois o pastor César, mais 4 minutos. Então, vamos lá. O tempo realmente é pouco. Eu queria dizer aqui que, às vezes, como eu falei, às vezes se altera um pouquinho, mas não é nada de intenção de ofender. Eu não concluí lá a pergunta que eu fiz lá sobre o Apocalipse 11, aliás, capítulo 4,
que diz que o que estava sentado no trono, ele era Jeová. E o capítulo 5 mostra que Jesus vai lá e põe o livro da mão do que está sentado no trono, provando que Jesus não é Jeová. Jesus é o Cordeiro. Aí ele fez essa citação e disse que as testemunhas de Jeová têm que aceitar esse texto. Elas aceitam plenamente como ele está. Quem não aceita são os trinitários. Eu vou ler o texto de Filipenses. Tendo em vós este sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, estou lendo tradução brasileira, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, como se fosse coisa que não devisse abrir mão. Mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha o texto agora. O senhor vai se dobrar o texto? Por isso Deus também o exaltou. Deus exaltou Jesus. Alguém exaltou outro. Estamos mostrando que Jesus não pode ser o Deus. Senão ele não poderia ser exaltado por Deus. Tem outro Deus para exaltar o Deus Jesus? Não. Deus o exaltou. Aqui está soberanamente. Fraude é sobremaneira. A palavra não é soberanamente. Não vou entrar porque não vai dar tempo. Pesquisem aí. Ele deu o nome que é sobre todo nome. De fato, o nome de Jesus, dos nomes que foram dados, não existe nenhum nome que é maior do que Jesus, porque o Pai deu este nome para ele, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Jeová. Não, que Jesus Cristo é Kyrios. Kyrios pode ser Senhor, pode ser amo, pode ser dono. Para a glória de quem? De Deus, o Pai. Então é para a glória do Pai, não é para a glória de Jesus. Então Jesus não é Jeová, ele é o representante de Jeová. Jesus falou assim: quem vos recebe, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Significa que ao receber Jesus estamos recebendo Jeová? Não, porque ao receber os discípulos dele você não está recebendo o próprio Jesus, mas o representante. Ele é como se fosse o representado. Então não tem nenhum problema Jesus levar consigo, porque o nome dele tem o Iê, o Yud e Re, que significa Jeová. Jeová salva. Então por que Jesus é o Salvador? Porque o Pai o colocou como Salvador. É isso que o texto da Bíblia está dizendo. É para a glória de Deus, o Pai. Não é para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é para a glória de Jesus Cristo, é para a glória do Pai. E o Pai o colocou, Deus o exaltou. Então fica claro que Deus é um, e esse Deus é Jeová, e Jesus é outro, ele não é Jeová, ele carrega em si parte do nome de Jeová, como Josué, que é praticamente o mesmo nome. Josué também tinha parte do nome. Eu só espero que na conclusão do pastor, ele não faça o que ele fez em alguns momentos aqui, falando das testemunhas de Jeová, porque nós não viemos debater as testemunhas de Jeová. Eu gostaria que ele falasse das coisas que eu falei do debate. Porque ficou meio estranho. O tema não é as testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová mudam o texto, porque as testemunhas de Jeová adulteram, isso é um conceito que qualquer um pode ter. Mas esse não é o tema. O senhor fez isso no debate segundo, o debate com o pastor Francisco, e passou a sua réplica, a sua conclusão inteira, falando das testemunhas de Jeová. Isso não fica legal. O senhor concorda comigo? Que nós não viemos aqui, eu não vim falar da sua denominação. Então, se o senhor vier falar da minha, vai ficar claro que não é esse o objetivo. Eu peço desculpa aqui se em algum momento eu fui um pouco agressivo, usei uma palavra que soou diferente. O cinismo para mim soou, mas eu não fico ofendido. Eu tenho, como se diz, carioca, couro de jacaré. Amém. Pastor César com a palavra. Sim, as testemunhas de Jeová tem dois discursos. Um deles é o que ele está falando aqui agora. Bonzinho, bonitinho, tal. Mas não é assim que funciona enfim, entre eles, né? Todo cristão que crê que Jesus Cristo é o Senhor, para a testemunha de Jeová, faz parte da Babilônia Grande. Essa é a verdade, entendeu? Nós não somos irmãos. Isso dito pelas próprias testemunhas de Jeová. Com certeza. Vamos lá. Jesus é Jeová? Sim, Jesus é Jeová. Jesus é Deus. Existe um único Deus verdadeiro. Esse Deus é apresentado como Jeová. Jesus faz parte, a pessoa de Jesus está inclusa nessa divindade, dessa única divindade. Isaías 42:8, eu sou o Senhor Jeová, esse é meu nome, a minha glória a outro não darei. João capítulo 17, versículo 5, glorificam-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Jesus não é Jeová, onde ele arrumou essa glória? Né? Jeová não dá a glória dele a ninguém. Jesus está dizendo que tinha essa glória com o Pai.
junto com o Pai. Ficou muito claro, cristalino, o texto de Isaías, onde Jeová Deus é o primeiro e o último, e se Jesus surge depois, ou se torna Deus, ou ele recebe, então é ele que é o último, Jeová deixa de ser o último. Eu acho que isso também ficou claro. Isaías 43, versículo 11, diz assim: fora de mim não há Salvador. Né? Fora de mim, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Anunciei a salvação, realizei, fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas. Em 2 de Pedro 1:1, Jesus é o Salvador. Em Isaías 43, Jeová é o Salvador. Logo, ou Jesus é Jeová, ou então tem alguma coisa aí estranha no meio. Também Apocalipse capítulo 17, versículo 6, Jesus tem testemunhas, isso dito pela própria TNM. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Quem tem testemunha no Antigo Testamento é Jeová, quem tem testemunhas no Novo Testamento é Jesus. Né? Então, sim, Jesus Cristo é Deus Salvador, único Senhor e Salvador. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu concordo, Marcelo, que Jesus, inclusive, adora o Pai. Eu concordo que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Tá escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, é verdade. Resta a nós entendermos como funciona essa subordinação, como funciona essa questão. Agora, tirar a divindade de Jesus das Escrituras é uma incoerência. É uma incoerência. Quando você cita os textos que fala sobre Jeová no Novo Testamento, a palavra Jeová não aparece nenhuma vez. E as TJs colocaram mais de 230 vezes, sempre usando Kyrios. Mas essa mesma palavra Kyrios também se aplica a Jesus Cristo. Conforme você sabe, em dezenas de textos, muitas dezenas de textos. E aí eles dizem: não, mas é que Kyrios pode significar Deus, porque vocês colocaram Jeová, mas também pode significar dono, pode significar Senhor, pode significar... Tá, e quem decide isso? Quem decide isso? Com que autoridade vocês alteram uns e não alteram outros? Então, vamos para o texto bíblico verdadeiro, sem a palavra interpolar, né? Sem interpolações e tudo mais, que fica claro que Jesus Cristo é Deus, querendo todo ser humano ou não, um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar, como eu disse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Muito bem, estamos no final, já acabou, na verdade. Eu quero agradecer a todos os amigos e irmãos que estiveram aqui atentamente assistindo a esses debates. E vai ficar aí disponível para vocês tirarem as suas conclusões. Acabou, sua palavra final já acabou. Só queria fazer um agradecimento, se possível. É que já acabou o seu tempo. Mas não tem nada a ver com o debate. Tudo bem. Tá, então tá. Eu só queria agradecer à rádio por ter aberto a oportunidade. Acho que foi um bom debate. E eu queria agradecer também a muitas pessoas que fizeram o Pix para que eu pudesse viajar do Rio de Janeiro para cá. Opa. Fizeram um Pix no total de quase R$1.600. Uau. Então me ajudaram bastante, vai até sobrar. E queria agradecer muito a uma pessoa que foi o fundador do Arena Project, chama-se Ronaldo Lima. Ele trabalha com Uber. Deixou de trabalhar ontem e ficou à minha disposição o dia inteiro. Uau. Muito generoso, agradecer muito ao Ronaldo, agradecer ao pastor Elias Soares pela mediação, ao pastor César pelo debate aqui. E é isso. As ideias são antagônicas, nós temos que defender aquilo que cremos. Está de parabéns o pastor César, o pastor Elias Soares também de parabéns. E esse é o meu agradecimento. E eu queria deixar esses textos aqui, eu quero deixar de presente para o senhor Elias Soares. Não que eu quero lhe ensinar alguma coisa, mas depois dá uma analisada, tá tudo numa sequência, tá bom? Ok, muito obrigado. A Jesus toda a glória. Amém. Bom, até o próximo debate, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês.